E mais importante, eu corro para casa mais uma vez. Que vamos nós não, é o Stanford variante. Mas essas imagens não são de Kiev, Kharkiv ou Odessa. Este é o lugar que a máquina de propaganda de Moscou não está mostrando a você. As imagens são de Volgogrado e Ryazan. Bem, esta é a primeira vez que vejo isso aqui. Bem, eu só venho aqui para estudar. Um estudante do Marrocos. Samara e Saratov. Nos dias 14 e 15 de novembro, refinarias nessas cidades russas foram atingidas quase simultaneamente. E essas refinarias foram alvo pela primeira vez de UAVs a jato Bars. Aqui, veja o momento do impacto em Samara. O primeiro local onde o Bars fez sua aparição foi a refinaria de Ryazan, aproximadamente 470 quilômetros da fronteira ucraniana. Vamos olhar o mapa novamente e entender o gênio geográfico deste ataque. A inteligência ucraniana não jogou um dardo aleatoriamente no mapa. Ela selecionou o ponto mais crítico que atingiria o coração da infraestrutura civil e militar da Rússia, com precisão cirúrgica. A refinaria de petróleo de Ryazan-alvo não é uma instalação industrial comum. É a quarta maior refinaria da Rússia e está localizada a apenas 196 quilômetros a sudeste de Moscou. Em uma geografia vasta como a da Rússia, 196 quilômetros significa ao lado. Ryazan, sozinha, atende a uma grande parte das necessidades de gasolina e diesel da área metropolitana de Moscou e regiões circundantes. É o principal fornecedor de combustível da capital. A Rússia já estava enfrentando uma grave crise de combustível que afetava 2/3 do país, estendendo-se da Sibéria até as regiões do sul. No entanto, para o Kremlin, esta crise estava na periferia. As elites em Moscou e São Petersburgo estavam em uma posição privilegiada, assistindo à guerra na televisão. O ataque a Ryazan é uma manobra para trazer esta crise diretamente à porta do Kremlin, ao pescoço dos 13 milhões de residentes de Moscou. Esta é uma ação que faz a guerra ser sentida por milhões de habitantes da capital, desencadeando ansiedade sobre potenciais filas e aumentos de preços nos postos de combustível. Algumas fontes que falaram a Reuters também indicam que a Rússia está tentando compensar essa perda de 20% da capacidade, trazendo unidades inativas de volta à operação. No entanto, o fechamento das principais unidades de processamento de Ryazan, a VT6, anuncia uma crise de gasolina para o tráfego de Moscou, com longas filas nos postos e preços disparando. A elite de Moscou tem assistido à guerra pela televisão até agora. Agora, eles começarão a sentir a guerra em tanques de gasolina vazios e fumaça no céu. Este é o momento em que um pesadelo logístico se torna uma arma psicológica. Sim, psicologia. Vamos olhar para a psicologia dos russos naquela noite. Na noite de 15 de novembro, o povo russo não tinha nem estabilidade nem segurança. Em Ryazan, a pergunta daquela mulher civil deveria ecoar nas paredes do Kremlin. Eu não entendo para onde a defesa aérea está olhando. Naquela noite, em Volgogrado, o escudo de defesa aérea de bilhões de dólares de Putin atingiu prédios civis onde viviam seus próprios cidadãos, em vez de parar os drones ucranianos. E a resposta oficial: silêncio total, ou pior, uma tentativa ridícula de encobrimento. O governador regional de Ryazan, Pavel Malkov, em uma declaração oficial, descreveu o incêndio de uma instalação de milhões de dólares como detritos caindo. O povo russo não é estúpido. Eles sabem a diferença entre detritos caindo e a destruição estratégica causada pelos UAVs a jato Bars da Ucrânia. A situação na refinaria de Saratov foi ainda mais grave. Fontes que falaram a Reuters disseram que, após o primeiro ataque, em 11 de novembro, a instalação interrompeu o processamento primário e que o ataque de 14 de novembro poderia prolongar essa situação até o final do mês. Vamos pausar e analisar isso. Este não foi um ataque de assédio, mas uma operação de destruição econômica. Pelo menos 4 refinarias principais estão atualmente fora de operação ou operando bem abaixo da capacidade. Isso não significa apenas menos combustível para tanques e aviões na linha de frente. Também significa gasolina mais cara para o povo russo, menos receita de exportação para o Kremlin e uma dor de cabeça maior para Putin. Sim, já mencionamos a crise de combustível entre essas dores de cabeça. No entanto, o aspecto militar da história é muito mais sombrio e estratégico do que a crise de combustível e o aspecto civil.
O verdadeiro alvo é um produto químico muito específico produzido por esta refinaria, o querosene de aviação TS-1. É aqui que a tecnologia BARS entra em ação. BARS é um sistema que se aproxima mais da categoria de mísseis de cruzeiro leves do que da categoria de drones. De acordo com dados verificados por analistas de OSINT e fontes ucranianas, o BARS pode alcançar um alcance de até 800 km. Mais importante ainda, ele pode carregar uma ogiva com até 100 kg de poder destrutivo. Sua característica mais importante, no entanto, reside na sua velocidade. Sua velocidade de 700 km por hora a torna mortal e permite que se comporte como um míssil de cruzeiro. Essa velocidade, combinada com sua capacidade de baixa altitude e dados de radar desacoplados, é uma grande dor de cabeça até mesmo para os S-400. Os planejadores militares ucranianos sabem que um simples drone de hélice pode iniciar um incêndio em um tanque de armazenamento, mas as instalações podem ser reparadas rapidamente. No entanto, a ogiva de 100 kg e a energia cinética transportada pelo BARS são projetadas para destruir estruturalmente uma instalação, ou seja, para quebrar unidades de processamento complexas e suportes de tubulação. A declaração do Estado-Maior ucraniano foi muito clara. O ataque atingiu unidades de processamento, tanques de combustível e suportes de tubulação. A Ucrânia queria que essas instalações ficassem fora de operação por semanas, talvez até meses, sem serem reparadas, e conseguiu. Esta situação cria um dilema logístico impossível para a Força Aérea Russa, VKS, e a administração do Kremlin. O que fazemos com o combustível limitado que nos resta? Primeiro, envie o combustível para os postos de gasolina em Moscou e São Petersburgo para apaziguar a raiva pública e preservar a estabilidade do regime. Segundo, envie o combustível para os Su-34 e tanques na linha de frente para continuar a guerra. Agora, vamos ver aonde essas opções nos levam. A refinaria de Ryazan produz uma média de 840 mil toneladas de combustível de aviação TS-1 de alta qualidade por ano. Naquela mesma noite, centenas de quilômetros a leste, a refinaria de Novokuybishevsk, na região de Samara, outro gigante com uma capacidade de processamento anual de 8.800.000 toneladas, também foi atingida. É um fornecedor crítico de combustível de aviação para o exército russo. Então, quem usa esse combustível TS-1? Diretamente, as Forças Aeroespaciais Russas, VKS. São os Su-34 que sobrevoam as cidades ucranianas todos os dias, lançando aquelas bombas planadoras mortais, Kaab. Os Su-25 bombardeando as linhas de frente e os bombardeiros estratégicos. O combustível para um avião de guerra não é como a gasolina para um carro. É um líquido extremamente puro, contendo aditivos especiais que só podem ser produzidos em instalações específicas. A Ucrânia, usando UAVs a jato BARS, transformou os tanques de combustível dos bombardeiros de Putin em cinzas. Esses ataques constituem uma estratégia de embargo de combustível que deixará as aeronaves russas imobilizadas na pista. As repercussões desses ataques às refinarias se estendem muito além dos tanques em chamas em Ryazan ou das filas de gasolina em Moscou, alcançando diretamente a arquitetura de segurança geopolítica da Europa e o coração da economia de guerra do Kremlin. Para parar um exército, é preciso primeiro atacar não os seus tanques, mas o combustível que move esses tanques e os cofres que transformam esse combustível em dinheiro. Durante meses, houve um coro de preocupação justificada e intensa dos serviços de inteligência dos estados bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia e da Polônia. O cenário era sempre o mesmo. A Rússia não vai parar após a Ucrânia. Ela vai se reagrupar, e dentro de 3 anos, atacará a OTAN pelo corredor de Suwałki e se envolverá em uma guerra convencional com a Europa. Essa percepção de uma ameaça existencial, que levou as capitais ocidentais a aumentarem seus orçamentos de defesa, foi baseada na suposição de que a Rússia tem reservas ilimitadas de combustível e um fluxo interminável de petrodólares para financiar esta guerra. É precisamente neste ponto que precisamos olhar para aquela foto incrível, que mostra a impotência e a palhaçada de Putin. Esta foto veio da fronteira da Estônia em 15 de novembro, justamente quando refinarias no coração da Rússia estavam queimando. Sabe o que é isso? Isto é um soldado russo. Mais precisamente, um soldado manequim. Vamos pausar e analisar a ironia desta cena. De um lado, Vladimir Putin está tentando mobilizar toda a Rússia e prender sua economia na guerra, dizendo: a OTAN está ameaçando nossas fronteiras e o Ocidente vai nos atacar. Então, o que resta do poderoso exército da Rússia naquela fronteira da OTAN que ele chama de ameaça, bem em frente à Estônia? Espantalhos. Esta foto é menos uma comédia e mais um documento de tragédia. Mostra quão enfraquecido o exército de Putin se tornou. E os ataques da Ucrânia, que duraram até os dias 14 e 15 de novembro, e seus ataques BARS em Ryazan e Samara, desmentem essa assustadora tese de a Rússia está chegando, com a realidade cinética. Sem guerra, sem combustível e dinheiro.
Há uma regra simples na doutrina da guerra moderna. Amadores falam de táticas, profissionais falam de logística. Se a Rússia, como afirmado, vai travar uma guerra total contra um gigante tecnológico como a OTAN nas planícies europeias, precisa de dois líquidos essenciais: diesel para mover milhares de tanques T-90, veículos blindados de transporte de pessoal e caminhões de logística até a fronteira polonesa. Combustível de aviação, TS-1, para proteger esses tanques do poder aéreo da OTAN e garantir a superioridade aérea. Ao destruir instalações específicas que produzem querosene de aviação e diesel, como as na Ucrânia, Ryazan e Samara, a Rússia está eliminando fisicamente sua própria capacidade de invadir a Europa. Um caça Su-35 sem aquele combustível especial TS-1 no tanque é uma pilha de metal imóvel de 50 milhões de dólares na pista, mesmo que seja o caça mais avançado do mundo. Uma divisão de tanques sem combustível é apenas um monte de sucata de 40 toneladas bloqueando a estrada. A Ucrânia está transformando o exército russo de uma força mecanizada em um monte estático de alvos. Mas o outro lado da moeda é muito mais devastador: dinheiro. A Rússia é um estado posto de gasolina. A máquina de guerra de Putin funciona com dinheiro quente das vendas de petróleo. Mas aqui está um detalhe crítico. Há uma enorme diferença de receita entre vender petróleo bruto e vender petróleo refinado, diesel, gasolina, combustível de aviação. Produtos refinados são produtos de valor agregado e constituem a principal margem de lucro do Kremlin. Ao atacar refinarias na Ucrânia, Ryazan e Samara, a Rússia foi pega em dois apertos financeiros. Quando as refinarias não estão operando, a Rússia não pode vender gasolina e diesel para o mundo. De fato, a Rússia foi forçada a proibir as exportações de gasolina para equilibrar o mercado interno. Isso significa que o fluxo de bilhões de dólares em moeda estrangeira, quente para os cofres do Kremlin, foi cortado da noite para o dia. Sem dinheiro, torna-se impossível comprar armas da China ou do Irã, pagar os salários dos soldados ou sustentar o rublo em queda. O segundo problema é que o alvo nas refinarias está fazendo os preços dos combustíveis dispararem no mercado interno. O aumento dos custos logísticos eleva o preço de tudo, desde o pão no mercado até a munição na linha de frente. Isso significa que a economia russa vai apodrecer internamente e deslizar para a hiperinflação. O escudo mais barato da Europa. Esta operação de estrangulamento logístico e econômico reduziu matematicamente a probabilidade do cenário temido pelos países bálticos a quase zero. Para uma Rússia que não consegue produzir combustível suficiente para carros civis no seu próprio mercado interno, não consegue encontrar querosene para voar seus aviões e, mais importante, chegou ao ponto de falência porque não pode exportar, ir à guerra com a OTAN é suicídio. Ao cortar tanto a mangueira de combustível quanto a torneira de dinheiro da máquina de guerra russa, a Ucrânia está, na verdade, servindo como o escudo de segurança mais concreto, econômico e realista que protege todo o continente europeu. Cada ataque dos drones ucranianos vaporiza não apenas uma refinaria, mas também a capacidade de Putin de ameaçar a Europa, tanto financeiramente quanto militarmente. Mas isso é apenas metade da história, e é aqui que reside o maior dilema de Putin. É uma armadilha econômica. As sanções ocidentais cortaram o acesso da Rússia às peças de reposição críticas de que precisa para reparar essas refinarias avançadas. A maioria dessas instalações foi modernizada nos últimos 30 anos usando tecnologia de fornecedores ocidentais. Os russos estão tentando substituí-los por componentes fabricados internamente ou na China. No entanto, isso torna os reparos muito mais lentos, muito mais caros e de qualidade muito inferior. A estratégia da Ucrânia é precisamente esta: atacar mais rápido do que a Rússia pode reparar. Putin pode ativar sua capacidade de reserva, mas uma vez que essa capacidade de reserva for atingida, não restará nada. A análise do Chatham House revela o verdadeiro propósito dessa estratégia. O verdadeiro propósito é criar pressão econômica interna sobre Putin. Desde que esses ataques começaram, os preços da gasolina na Rússia já subiram mais de 10%. Relatam-se escassez de gasolina em regiões-chave como a Crimeia, e a possibilidade de esta crise se espalhar para a própria Moscou está se tornando mais séria devido a esses ataques. Putin precisa das receitas do petróleo para financiar a guerra. No entanto, os ataques à Ucrânia estão forçando-o a uma escolha irreversível. Ele exportará petróleo e ganhará dinheiro? Mas então ele não pode extinguir o fogo no mercado interno e corre o risco de irritar seu povo. Ou ele cortará as exportações e destinará o petróleo ao mercado interno. Então ele perde os bilhões de dólares em receita de câmbio que precisa para financiar a guerra. A Agência Internacional de Energia já relatou que as receitas de petróleo da Rússia caíram para um dos níveis mais baixos desde o início da guerra. Em qualquer caso, Putin está perdendo.
Isso é o que os analistas militares chamam de mudança de poder. A Rússia tinha superioridade aérea absoluta em 2022. Em 2024, confiava no escudo S-400. Agora, em novembro de 2025, o povo russo olha para o céu e pergunta: onde está nossa defesa aérea? A guerra energética de Putin voltou como um bumerangue, e esse bumerangue agora está destruindo seu próprio regime, sua própria economia e a mentira de segurança que ele contou ao seu próprio povo. A guerra não está mais sendo travada ao longo de linhas abstratas em um mapa. Está sendo travada nas bombas de gasolina de Moscou, nas carteiras vazias dos cidadãos russos e nas asas enferrujadas dos jatos russos deixados sem combustível na pista. Enquanto o Kremlin tenta condenar a Ucrânia ao frio e à escuridão do inverno, agora sente o sopro frio de seu próprio apocalipse de combustível em seu pescoço. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos